Minha irmã quebrou a bicicleta nova da minha filha de 6 anos com um martelo bem na frente dela. Isso vai servir de lição para ela, disse. Você não deveria ter comprado essa bicicleta, acrescentou minha mãe. Eu não gritei. Apenas sorri e falei uma frase e os rostos delas empalideceram na mesma hora. Agora, deixe eu voltar um pouco, porque se eu não explicar, você vai achar que estou inventando. Mas não, isso realmente aconteceu. Imagine a cena, uma tarde ensolarada de sábado. Um daqueles raros momentos em que a roupa já está lavada e dobrada, a lava-louças não está apitando e o mundo parece quase administrável. Minha filha, Elisa, estava pulando pela casa, radiante, com um sorriso de orelha a orelha. Ela mal podia esperar para mostrar a bicicleta nova que estava na entrada de casa. Brilhante, linda, perfeita. E quem estava nos visitando? Minha mãe e minha irmã, Shayla. Porque, claro, nada como arruinar um sábado perfeito com a política familiar. No instante em que Elisa as viu, praticamente gritou. Vocês já viram minha bicicleta nova? A voz dela transbordava orgulho. Ela segurou as mãos delas e puxou para fora, como se fosse revelar uma coroa de joias. E foi aí que percebi. O olhar no rosto de Shayla. O sorriso forçado, o maxilar travado. Sabe aquela cara que alguém faz quando prova algo azedo, mas não quer admitir? Era essa. Eu conhecia muito bem aquele olhar. Cresci vendo ele. Ainda assim, eu não estava preparada para o que veio a seguir. Shayla não disse nada no começo. Apenas ficou encarando a bicicleta, como se ela tivesse a ofendido pessoalmente. Enquanto isso, Elisa continuava sorrindo, mostrando os detalhes que mais amava, as fitinhas no guidão, o jeito como a pintura brilhava na luz. Então Shayla falou, com a voz fria, quase calma. Deixa eu te mostrar o que eu acho disso. Antes que eu pudesse entender o que ela queria dizer, Shayla entrou em casa e voltou com um martelo na mão. Um martelo. Deixa eu te contar, em momentos assim, a mente simplesmente não acredita no que está vendo. Você pensa, impossível, ela não vai fazer isso. Não teria coragem. Ah, mas teria. Com um golpe seco, ela desceu o martelo sobre a estrutura da bicicleta. O som, parecia metal gritando. O suspiro de Elisa. As mãozinhas cobrindo a boca. Meu Deus, nunca vou esquecer. Mais um golpe. Um estalo. A pintura estilhaçada. A roda entortou. Eu fiquei parada, imóvel, o corpo rígido, mas a mente zunindo como se todos os alarmes do mundo tivessem disparado ao mesmo tempo. E sabe o que Shayla disse? Ela não gritou, não fez escândalo. Apenas olhou nos olhos da minha filha de 6 anos, a minha bebê, e disse: Isso vai servir de lição para ela. Uma lição. Como se ensinar a uma criança que a alegria pode ser destruída em 3 marteladas fosse algo que valesse a pena aprender. Elisa não chorou. Não de imediato. Apenas ficou olhando para o seu tesouro quebrado, os lábios trêmulos, os ombros pequeninos sacudindo. E eu? Senti uma onda gelada me invadir. Não era raiva, ainda não. Era choque. Foi nesse momento que minha mãe resolveu se pronunciar. E, claro, qualquer um esperaria que uma avó pegasse a neta no colo, a consolasse, talvez desse uma bronca na filha que tinha acabado de entrar em modo demolidora no meio da garagem. Mas não. Em vez disso, minha mãe balançou a cabeça, cruzou os braços e disse: Você não devia ter comprado isso para ela. Como se a culpa fosse minha. Quase ri. Quero dizer, a absurdidade da situação. Eu ali, vendo minha irmã transformar a alegria de uma criança de 6 anos em sucata, e de algum jeito eu era o problema. Eu não gritei. Não chorei. Não arranquei o martelo das mãos da Shayla. Não. Eu fiquei ali, parada, e sorri porque às vezes o silêncio é a faca mais afiada que você tem. Shayla deixou o martelo cair no concreto com um estrondo. E ainda parecia satisfeita. Minha mãe assentiu como se Shayla tivesse acabado de dar uma lição sensata. E eu? Eu apenas sorri e disse uma frase. E fosse o que fosse que elas esperavam que eu implorasse, que me defendesse, não. O que eu disse fez seus rostos empalidecerem.
Agora você provavelmente está morrendo de curiosidade para saber qual foi essa frase. E eu vou contar. Mas não agora. Porque a verdade é que aquele momento, ali mesmo na garagem, com a bicicleta destruída em um monte inútil de ferro retorcido, minha irmã com ar de superioridade e minha mãe se achando justa, aquele momento não surgiu do nada. Foi algo que levou anos para se formar. Shayla era minha irmã mais nova, 2 anos mais jovem que eu, e já chegou ao mundo gritando. E, sinceramente, não acho que tenha parado desde então. A diferença é que, quando a maioria das crianças grita, os pais ensinam limites. Quando Shayla gritava, meus pais ensinavam a mim. Cada birra dela, de alguma forma, acabava sendo culpa minha. Ela não ganhava o brinquedo que queria? Por que você não deixou ela brincar com o seu, Catherine? Ela perdia um jogo? Por que você não deixou ela ganhar? Você sabe como ela é sensível. Ela quebrava alguma coisa? Por que você a deixou tão chateada a ponto de jogar? Quando eu tinha 10 anos, já poderia dar um curso avançado de como andar em ovos. A frase favorita da minha mãe era: não irrite sua irmã. O que era até engraçado, porque Shayla podia se irritar com literalmente qualquer coisa. Teve uma vez, eu ainda lembro como se fosse ontem. Juntei minha mesada para comprar um colar para ela. Barato, mas bonitinho. Achei que estava sendo uma boa irmã mais velha. Ela abriu, viu que não era rosa, mas azul, e gritou como se eu tivesse lhe dado um rato morto. Em seguida, quebrou a corrente no meio. Minha mãe não brigou com ela. Ela se virou para mim e disse: você sabe que ela queria rosa. Por que comprou azul? Esse era o resumo da minha infância. Shayla quebrava as coisas. Eu levava a culpa. Avançando algumas décadas, adivinha? Algumas coisas nunca mudam. Estudei direito, passei noites intermináveis de estudo e trabalho, e aos poucos construí uma carreira decente. Valeu a pena. Hoje ganho mais do que o resto da minha família, o suficiente para viver confortavelmente. E, por causa disso, muitas vezes acabava ajudando financeiramente pagando contas, cobrindo necessidades, garantindo que nada ficasse para trás. Mas aqui está o problema de ajudar pessoas que já guardam ressentimento contra você, não importa o quanto você dê, nunca é suficiente. Eu ajudava com mercado, luz, remédios. Mas, quando dizia não para coisas extras, de repente eu era mesquinha, egoísta, exibida. Aos olhos deles, se eu não bancasse todos os caprichos, eu era vilã. Então, quando eu digo que o episódio da bicicleta não surgiu do nada, você entende o que quero dizer? Tudo começou numa tarde em que minha filha, Elisa, e minha sobrinha Brooklyn, filha da Shayla, quase da mesma idade da Elisa, estavam brincando lá fora. Brooklyn estava com a bicicleta dela, a mesma que já usava fazia um tempo. Só que, naquele dia, a bicicleta pifou. Algo quebrou ou soltou. Não vi acontecer, mas ouvi o choro. Elisa, coitadinha, tentou ajudar. Ela tem 6 anos, então a ideia dela de consertar as coisas basicamente é cutucar e dizer: eu consigo. Mas a verdade é que a bicicleta já estava condenada. Claro que, no segundo em que Shayla viu, apontou para minha filha e gritou. Foi ela que quebrou. Dava para jurar que Elisa tinha descido com uma marreta em cima do negócio. Minha mãe imediatamente apoiou. Você precisa assumir a responsabilidade, Catherine. A Elisa tem que aprender que ações têm consequências. Eu não discuti. Apenas disse que levaríamos a bicicleta para casa e que David, meu marido, poderia dar uma olhada. Porque, às vezes, você escolhe suas batalhas, e às vezes espera até ter provas. Naquela noite, David levou a bicicleta para a garagem. Ele é bom com ferramentas, paciente, metódico. Virou a bicicleta de ponta cabeça, examinou a corrente, o quadro, os pedais. 10 minutos depois, levantou o olhar para mim e disse: isso não foi a Elisa. É defeito. Tá vendo? Isso poderia ter acontecido com qualquer um. E a pior parte é que ele tinha razão. Aquela bicicleta era perigosa. Se Brooklyn estivesse descendo uma ladeira ou atravessando a rua quando quebrou, bom, melhor nem terminar essa frase. Então não, minha filha não tinha quebrado a bicicleta.
A bicicleta tinha se quebrado sozinha. E foi aí que a minha raiva apareceu. Eu tinha ralado para me formar em direito, então sabia exatamente quais palavras usar quando alguém tentava fugir da responsabilidade. Peguei o telefone e liguei para o fabricante. Expliquei a situação em detalhes: uma bicicleta infantil quebrada por defeito, insegura, inaceitável. Talvez eu também tenha mencionado palavras como responsabilidade civil e risco de acidente. Engraçado como as pessoas começam a ouvir mais rápido quando você joga esses termos na conversa. Na manhã seguinte, já havia um e-mail na minha caixa de entrada. Eles não apenas iriam substituir a bicicleta. Veja, é aí que ser persistente e talvez um pouquinho intimidadora compensa. Eu pressionei. Argumentei que uma simples substituição não era suficiente. Brooklyn merecia algo melhor, especialmente depois do risco que tinha corrido. Então, a empresa concordou em fazer um upgrade para o modelo exato que Brooklyn vinha pedindo há meses: a bicicleta dos sonhos, aquela sobre a qual ela não parava de falar. Quando esse e-mail chegou, eu sorri. Finalmente haveria justiça. Brooklyn teria a bicicleta que sempre quis, e o nome de Elisa seria limpo. Toda aquela história absurda de foi ela que quebrou cairia por terra assim que todos vissem o que realmente tinha acontecido. Decidi manter em segredo. Queria que fosse uma surpresa. Imagine só, o rosto de Brooklyn se iluminando ao ver a bicicleta dos sonhos esperando por ela. Shayla percebendo que sua filha tinha algo maravilhoso graças a mim. Não apesar de mim. Por um breve momento, pensei que talvez isso pudesse curar as coisas. Mas, como aprendi na garagem, algumas pessoas não querem curar nada. Elas querem destruir. Na cabeça de Shayla, eu havia comprado aquela bicicleta para minha filha enquanto a filha dela não tinha nenhuma. Na cabeça dela, Elisa tinha quebrado a antiga. E agora eu tinha aparecido com o modelo exato que a filha dela sonhava, para que Elisa pudesse andar nele bem na frente dela. Humilhação disfarçada de generosidade. Crueldade com fitinhas brilhantes. Essa era a história que Shayla contou a si mesma enquanto erguia o martelo. Deixei o silêncio se estender até os pássaros pareceram desconfortáveis. O metal estalava baixinho, se ajeitando. A boca da minha mãe se fechou numa linha fina de aprovação, como se disciplina tivesse sido servida e a sobremesa viesse a seguir. Mas eu não dei sobremesa. Vou dizer isso uma vez, falei, com a voz tão firme que até eu mesma me surpreendi. Aquela bicicleta não era para Elisa. 2 segundos de silêncio. As pupilas dela se moveram, procurando o truque. Era para Brooklyn. Shayla piscou primeiro. Não era. Saiu rápido, como um espirro. Era, sim, respondi. Eu pressionei o fabricante para substituir a bicicleta defeituosa e consegui o upgrade. O modelo que ela vinha pedindo há meses. Minha mãe clicou a língua, do jeito que sempre faz antes de um sermão. Não seja dramática, Catherine. Olhei para o quadro destruído. Eu não sou a pessoa que trouxe o martelo para cima de uma bicicleta infantil. O rosto de Shayla ficou manchado de vermelho. Você está mentindo. Você sempre mente quando é pega. Sobre o quê? Sobre e-mails, documentos, palavras com crachá como responsabilidade civil e o segurança infantil? Deixei um sorriso surgir de leve. Quer que eu mostre agora ou prefere que eu leia em voz alta aqui na frente de casa? Aquilo pesou. Vi quando bateu. O despertar, o recuo, a necessidade repentina de reorganizar a mobília da própria história. O olhar dela fugiu da bicicleta para Elisa e voltou para mim. Você espera que eu acredite que faria algo assim pela minha filha? Não, respondi. Espero que você se arrependa do que acabou de fazer. A mão de Elisa encontrou a parte de trás da minha perna. Pequena, quente, firme. A mãozinha dela repousava na minha, e eu a cobri com a minha. Não olhei para baixo. Não queria que ela visse meus olhos ainda. Não desse jeito. Minha mãe deu um passo à frente, como se a simples proximidade pudesse remodelar a realidade. Catherine, não há necessidade de humilhar sua irmã. Você pode consertar isso. Acione o seguro. Diga que foi um mal-entendido. E a parte em que uma mulher adulta destruiu de propósito a alegria de uma criança de 6 anos, perguntei.
A gente classifica isso como mal-entendido ou como momento educativo? Shayla cruzou os braços com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Foi um momento, resmungou. As pessoas têm momentos. Chorar na cozinha é um momento, retruquei. Isso aqui foi um projeto de demolição. Cuidado com o tom, minha mãe cortou, como se o tom fosse a verdadeira arma ali. Deixei o silêncio cair de novo. Agora ele tinha peso. Dava para apoiar um copo em cima. Vão embora, eu disse. Shayla soltou uma risada curta, incrédula, quase um latido. Ir embora de onde? Da minha casa, respondi. E depois disso, da minha vida. Elas me encararam como se eu tivesse anunciado que ia me mudar para Marte. A mão da minha mãe subiu ao peito, os dedos apertando pérolas que não estavam lá. Não seja ridícula. Somos família. Essa palavra, falei, não significa o que vocês acham que significa. Os olhos de Shayla se estreitaram. Você não está falando sério. Mantive a voz firme. Estou, sim. Ela deu um passo em direção a Elisa. Instintivamente, me movi, colocando a mão para trás e puxando minha filha para perto de mim. David tinha ficado em silêncio até então. Sabe aquela quietude que alguns homens carregam, que parece devolver a forma ao ambiente? Ele subiu no alpendre, passou as mãos nos jeans e parou ao meu lado. Hora de ir, disse, calmo, para as duas. Nem zangado, nem arrogante. Apenas definitivo. David, minha mãe tentou, faça sua esposa ter bom senso. Eu estou fazendo, ele respondeu. E foi isso. Uma porta que se fechava sem bater. Shayla olhou para dentro do corredor, como se as palavras certas ainda estivessem penduradas em algum cabide. Você não pode fazer isso, disse. Somos sua família. Nós nos ajudamos. Você trouxe o martelo para a alegria da minha filha, respondi. A ajuda saiu da conversa. Por um segundo, algo mudou na expressão dela. Medo ou compreensão, não consegui distinguir. Mas logo se virou para mim de novo, desesperada. Podemos consertar. Podemos dizer que foi um acidente. Ninguém precisa saber. Elisa sabe, respondi. Eu sei. Você sabe. E os vizinhos com janelas provavelmente também sabem. Minha mãe buscou um compromisso de tribunal. Conversamos amanhã, quando você se acalmar. Quase ri. Eu estou calma, disse. E é isso que assusta vocês. David abriu o portão. Por favor, saiam, falei. E dessa vez, não acrescentei mais nada. Algumas frases são mais afiadas quando você as deixa terminar cedo. Elas hesitaram. Dava para ver o conflito nos rostos, o velho hábito de atropelar, a nova percepção de que tratores precisam de chave, e eu não estava entregando mais nenhuma. Shayla saiu primeiro, os ombros rígidos, passos rápidos. Minha mãe a seguiu, parando no batente como se ainda pudesse virar e revisar toda a cena com uma única bronca. Eu apenas a encarei. Ela saiu. David fechou a porta. Não foi uma batida, foi um lacre. Silêncio. Mas não era vazio. Tinha forma, tinha temperatura. Eu podia ouvir a respiração curta de Elisa. Sentir o tremor sumindo devagar da mão dela. Ficamos assim até eu contar até 10, tempo suficiente para meu coração descer do telhado. Mamãe, Elisa disse finalmente, a voz fininha, de papel. Eu fiz alguma coisa errada? Me agachei para ficar olho no olho com ela. Não, respondi. Você não fez nada errado. O queixo dela vacilou. A titia estava brava. Ela estava, confirmei. Mas as pessoas podem estar bravas e ainda assim estarem erradas. Ela sentiu como se tivesse entendido e isso me quebrou um pouco mais do que a bicicleta destruída. A gente ainda vai tomar sorvete, sussurrou, como se tivéssemos perdido a sobremesa por termos irritado os adultos. Com certeza, respondi. 2 bolas. 3, se você contar para o papai quais sabores. Um esboço de sorriso apareceu. Chocolate com granulado. Escolha cientificamente perfeita, disse David atrás dela,
tentando aliviar o ar. Mas a verdade era que o ar naquela casa estava diferente agora. Não era pesado como sempre tinha sido na minha vida. Estava afiado, limpo, quase claro demais. Eu sentia o silêncio nos cercando. Mas, pela primeira vez, não parecia fraqueza. Parecia limite. Entramos. Enquanto David distraía Elisa com granulado e sorvete, peguei meu celular. Minhas mãos não tremiam. Não mais. Abri cada conta em que vinha colocando dinheiro, luz, streaming, mercado. Uma a uma, retirei meu cartão. Sem anúncio, sem explicação, sem discurso. Apenas cliques. Pronto. Não foi teatral. Não foi vingança. Foi sobrevivência. E não demorou muito, porque enquanto eu enxaguava as tigelas e Elisa mastigava granulados entre os dentes, meu celular voltou a acender. Desta vez, não eram só mensagens. Eram ligações. Mamãe, depois Shayla, depois mamãe de novo. Eu não atendi, mas li a prévia de uma mensagem, e já foi suficiente. Acabamos de receber um aviso. Seu cartão foi removido da conta. Por que você fez isso? Coloque de volta. Elas sabiam. Segundos depois, chegou outra. O que você está tentando fazer? Isso é mesquinho. Coloque o cartão de volta agora. Fiquei olhando para a tela, para o desespero escorrendo pelas palavras. Engraçado como as pessoas passam tão rápido de justas a suplicantes quando a torneira fecha. David lançou um olhar de lado. Você não precisa responder. Eu sei. Virei o celular com a tela para baixo no balcão, mas a vibração não parou. Ligação após ligação, mensagem após mensagem, como se pudessem forçar caminho de volta para minha vida apenas com insistência. Até que uma finalmente chegou com veneno suficiente para eu ler 2 vezes. Você vai se arrepender. Família é família. Você não pode simplesmente nos cortar. Foi quando sorri. Porque, pela primeira vez, percebi que elas estavam erradas. Eu podia. E eu tinha. Na manhã seguinte, as ligações tinham diminuído. Mas as mensagens, não. E quando o zumbido finalmente cessou, eu deveria ter sabido que não era paz. Era planejamento. Porque, se tem uma coisa que minha família sabe fazer, é reescrever a história. A primeira pista foi uma notificação de um primo com quem eu não falava há 6 meses. Oi, desculpa pelo drama. Espero que você e a Elisa estejam bem. Franzi a testa. Drama? Para mim, destruir a bicicleta de uma criança com um martelo era crime, não drama. Depois vieram os prints. Aparentemente, minha irmã e minha mãe tinham levado a campanha para a internet ou pelo menos para o grupo da família estendida, aquele que ainda carregava a foto de uma reunião de 2015. Elas transformaram tudo em tragédia, onde elas eram as vítimas e eu, a vilã. Segundo a versão delas, Elisa tinha quebrado a bicicleta da Brooklyn. Eu me recusei a ajudar. E então essa é a minha parte favorita: cortei ajuda financeira por pura birra. Nenhuma menção ao martelo. Nenhuma menção à garagem. Nenhuma menção ao fato de que minha mãe ficou de braços cruzados, balançando a cabeça, como uma juíza entregando sentença, enquanto minha irmã destruía a alegria de uma criança de 6 anos. A história estava tão distorcida que merecia ser exibida em casa de espelhos. Quis ignorar. De verdade. Mas quando vi parentes comentando, enchendo o grupo de joinhas, coitada da Brooklyn, nossa, que crueldade da Catherine, alguma coisa em mim quebrou. Porque é o seguinte, eu aguento que pensem que sou fria. Aguento que digam que sou difícil. Mas inventarem que minha filha é uma mimada que ganhou presente depois de estragar a bicicleta da prima? Não. Isso eu não deixaria passar. Então não deixei. Abri o aplicativo das câmeras de segurança. Sabe aquelas que a gente instala na varanda para evitar ladrão de encomenda? Pois é, às vezes elas capturam colapsos familiares também. E lá estava, nítido. Shayla saindo com o martelo. O suspiro engasgado de Elisa. O metal entortando, a tinta lascando, a voz da minha mãe no fundo me culpando. Toda a sinfonia feia registrada.
Baixei o vídeo, sem cortes, e postei direto no grupo da família. Sem discurso, sem desabafo. Apenas o vídeo e uma frase. Só para constar, essa bicicleta era para Brooklyn. Shayla destruiu com as próprias mãos. É por isso que Brooklyn não tem bicicleta agora. Depois larguei o celular. Não precisei esperar muito. O grupo explodiu como granada em lata de alumínio. Tias em caixa alta. Primos digitando WTF como se estivessem testando atalho de teclado. Gente que antes tinha engolido a versão reescrita foi obrigada a encarar a verdade. E a verdade estava de moletom, e segurando um martelo. Eu deveria ter me sentido vingada. Em vez disso, me senti cansada. Porque é assim, quando você coloca a verdade na mesa, ninguém te agradece por isso. Só escolhem lados com mais barulho. Minha mãe ligou em menos de 1 hora. Quase não atendi, mas uma parte de mim queria ouvir qual desculpa ela inventaria. E, claro, ela não decepcionou. Sim, talvez sua irmã tenha exagerado, começou. Mas como você pôde postar aquele vídeo? Você arruinou a reputação dela. Segurei o riso. Quem se arruinou foi ela, mãe. Eu só apertei o play. Você não humilha a família, ela sibilou. Engraçado, respondi. Foi exatamente o que ela fez com uma criança de 6 anos e um martelo. O silêncio do outro lado da linha foi tão afiado que parecia cortar. Depois, ela desligou. Mas a queda não parou por aí, porque o vídeo não ficou só no grupo da família. Ele se espalhou. Amigos de amigos, vizinhos. Alguém até postou no Facebook com a legenda: quem faz uma coisa dessas? E, pelo visto, uma das pessoas que viu foi o marido da Shayla. Nunca vou fingir que nos dávamos bem, ele sempre parecia estar competindo pelo título de homem mais cansado da América. Mas nem ele conseguiu assistir aquela gravação e dar de ombros. Ele me ligou. Sim, ligou de verdade, coisa que nunca fazia. É real? Perguntou. A voz era plana, mas havia algo por baixo. É real, respondi. Ele soltou um suspiro longo, como ar escapando de um balão murcho de tanto ficar cheio. Obrigado, disse, e desligou. Na sequência, fiquei sabendo que ele tinha pedido o divórcio e a guarda da Brooklyn. E isso, estranhamente, foi o primeiro alívio que senti. Porque significava que alguém mais finalmente enxergou. Finalmente disse: isso não está certo. As ligações da Shayla e da minha mãe continuaram, mas agora com outro tom. Menos indignadas, mais desesperadas. Você não precisava postar. Está destruindo esta família. Pense na sua sobrinha. Como se eu não tivesse pensado nela o tempo todo. Parei de atender. Em vez disso, naquela noite me sentei à beira da cama da Elisa, observando-a dormir, e deixei-me sentir algo que não experimentava há muito tempo. Não era raiva, nem cansaço. Era clareza. Porque é isso que eles nunca entenderam: família não é um passe livre. Você não pode destruir, mentir, exigir e ainda assim esperar lealdade incondicional. Família deveria significar proteção, segurança, amor. E se não significa, talvez família seja só mais uma palavra usada para se esconder quando se tem medo das consequências. No fim, tracei o limite. Talvez, para alguns, eu tenha ido longe demais. Para outros, talvez nem perto o suficiente.